do sangue do Evangelho, perdoe os nossos pecados. Amém. Vamos juntos meditar a palavra de Deus nesta noite, na qual nós celebramos a solenidade do nascimento de Jesus, a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, quando assume a nossa carne, a nossa debilidade, a nossa fragilidade, para que também nós possamos um dia ser portadores da sua divindade. Caríssimos, às vezes nós, refletindo, meditando sobre o Natal, olhando do ponto de vista geral, afirmamos que o Natal é uma festa e aos poucos o seu sentido cristão foi se esvaziando. E tornou-se uma festa um pouco mais comercial, um pouco mais materialista. O mais interessante é que mesmo no comercial, no material, esta festa não deixou de ser cristã. Basta escutarmos com atenção a oração que queremos fazer sobre as ofertas, sobre as oferendas, aonde no seu conteúdo diz: nesta noite, na qual o céu e a terra trocam dons. Então, este dar presente no Natal tem o seu fundamento cristão, porque quem primeiro trocou o presente entre si foi o céu e a terra. O céu nos deu a divindade e nós oferecemos a nossa unidade. Então, a grande primeira troca de presente, a grande primeira troca de dons se dá exatamente entre o céu e a terra. Escutaremos na oração sobre as oferendas. Interessante como o Papa Bento XVI, em uma de suas homilias, ele define esta noite que hoje nós celebramos. Então ele diz claramente que o eterno de Deus, o eterno hoje de Deus, desceu no hoje passageiro do mundo, arrastando o nosso hoje efímero ao hoje perene de Deus. E olhando para o presépio, nós podemos escutar, nós podemos perceber o ressoar das palavras do Papa Bento XVI quando diz: Deus é tão grande que pôde fazer-se pequeno. Deus é tão bom que renunciou o seu poder divino e desceu num estábulo para que pudéssemos se encontrar. Caríssimos, a luz de Belém nunca se apagou e continua ao longo dos séculos iluminando a homens e mulheres que se encontraram de forma definitiva com nosso Senhor Jesus Cristo. Esta luz que brilhou hoje em Belém, que brilhou no hoje de Belém, nunca se apagou e continua iluminando a homens e mulheres ao longo dos séculos. É interessante notarmos o conteúdo teológico da primeira leitura do livro do profeta Isaías. Desde São Jerônimo, Isaías foi definido como o evangelista, porque dentre os profetas, ele quem mais apresenta de forma concreta esta boa nova, esta boa notícia, que é o nascimento do Messias. Interessante que nós podemos ver que uma das palavras que mais ganha destaque nesta solenidade, ou o símbolo que melhor envolve esta noite, é a palavra, é o símbolo da luz. Então o profeta diz: o povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para o povo para os que habitavam na sombra da morte, uma luz resplandeceu. E sabemos claramente que na literatura bíblica, as trevas, sinal do caos e da morte, indica também a situação de infidelidade na qual o povo de Deus se encontra. A luz na literatura bíblica é sinal da nova criação e da vida. Como o próprio livro do Gênesis fala, antes era tudo trevas, era caos. E a antiga criação começa exatamente a partir da luz. A nova criação que está em Cristo e Maria também se começa a partir da luz. Então, o evangelista nos mostra, o profeta nos mostra nesta leitura, imagem de guerra, principalmente no versículo 4. Botas de tropas de assalto, trajes manchados de sangue, tudo será queimado e devorado pelas chamas. E já no versículo seguinte, o versículo 5, nos apresenta a doce figura do menino. Porque nasceu para nós um menino, foi-nos dado um filho, ele traz aos ombros a marca da realeza. Então, as imagens da guerra se opõem à doce imagem do menino.
o mais interessante é que quando se fala deste menino, quando se vai descrevendo, os verbos aparecem na voz passiva. E por que os verbos aparecem na voz passiva? Justamente para dizer, para apresentarmos que este menino é um verdadeiro dom para a humanidade. Porque o dom se recebe. É interessante que, dos vários títulos que se dá ao menino, um deles é Conselheiro Prudente, que no português traduziram por Conselheiro Admirável, mas no hebraico se fala de Conselheiro Prudente. Por que Conselheiro Prudente? Que na verdade não é tanto uma função, mas uma definição da pessoa. Então, é a definição de uma pessoa capaz de estabelecer planos conforme a vontade do Senhor. Então, o Conselheiro Prudente, porque justamente esse menino vem para realizar a vontade de Deus, que é a salvação de toda a humanidade. Na segunda leitura da carta de São Paulo a Tito, nós percebemos claramente que desde o nascimento do homem Deus, que desde o nascimento do homem Deus, todo valor humano é cristão. Ou seja, nós cristãos, conforme fala São Paulo nesta leitura, nós cristãos temos que dar testemunho da nossa vida moral, do advento da salvação. Pois apareceu a graça de Deus, o Deus feito graça. Então São Paulo nos exorta claramente que na nossa vida moral nós devemos dar testemunho deste advento da salvação que aconteceu em Jesus Cristo. O Evangelho que hoje nós escutamos é belíssimo em todos os aspectos, desde o ponto de vista histórico, desde o ponto de vista literal, como também espiritual. É interessante que também o Evangelho que suscita vários questionamentos do ponto de vista exegético, principalmente quando se diz que Maria deu à luz ao seu filho primogênito. Então, para muitos, a palavra primogênito significa o quê? O primeiro de muitos filhos. Mas só que aqui no Evangelho não está exatamente afirmando isso. A palavra primogênito em grego, protóclos, é correspondente, é sinônimo da outra palavra grega, monogênesis, ou monogênesis, ou seja, o único que foi gerado. É interessante que no Egito, em algumas escavações, descobriram o túmulo de uma judia que tinha a seguinte inscrição: morreu nas dores do parto do seu primogênito. Ou seja, primogênito significa o primeiro de muitos filhos. Mas o primogênito, na Sagrada Escritura, tem muito mais valor teológico. Quando se usa a palavra primogênito, é justamente para destacar os privilégios, o lugar que ele ocupará dentro da tradição judaica. Porque o primogênito tinha vários direitos, tinha vários privilégios dentro da tradição judaica. Era o herdeiro. Era ele que era dado a bênção. Era ele que era dado a responsabilidade da continuidade àquela família. Então, o primogênito, na Sagrada Escritura, não se refere ao primeiro de muitos filhos, mas corresponde a outra palavra grega, monogênesis, que significa o primeiro que foi gerado. É interessante que também deu muita dor de cabeça para os exegetas este pequeno cântico dos anjos, que para nós parece tão simples, mas do ponto de vista linguístico parece ser complicado. Quando os anjos dizem: glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por ele amados. A primeira tradução era: aos homens de boa vontade. Então se começaram a questionar: mas quem são estes homens de boa vontade? Então depois traduziram por ele amado. Também houve outro questionamento: mas quem são estes homens que são amados por Deus? Então para eles, para alguns exegetas, para alguns tradutores, poderia parecer ou ter aqui um sentido de exclusão na encarnação de Jesus Cristo. Do ponto de vista literal, poderíamos traduzir assim: glória a Deus no mais alto dos céus, paz na terra e boa vontade a todos os homens. Então, para mostrar claramente que a encarnação de Jesus Cristo veio trazer paz e boa vontade a todos os homens. Ou seja, a encarnação acontece, se dá, se realiza por todos e para todos. Caríssimos,
voltando ainda a alguns aspectos históricos do nosso Evangelho. Porque que aqui Lucas faz questão de apresentar estas anotações históricas. Fala de César Augusto, de Quirino e assim por diante. É interessante este tempo histórico, porque aqui reinou por muito tempo uma paz no Império Romano. Então é significativo do ponto de vista tanto histórico como literal, porque São Lucas, ao descrever, ao mostrar estas anotações históricas, está mostrando claramente que a encarnação de Jesus Cristo não foi um mito. Não foi um mito. Depois nós vamos ver, no decorrer dos séculos, que a própria virgindade da Virgem Maria será necessária para afirmar que é histórica, é real a encarnação de Jesus Cristo, que não é mais um mito do mundo grego. Porque no mundo grego existia procriação e não concepção. Porque os deuses tinham relações com os humanos, mas estes geravam e não permaneciam vivos. Enquanto que com a Virgem Maria desce sobre ela o Espírito Santo, concebe, gera, mas permanece vivo. Para dizer que não foi procriação, mas concepção. Então, caríssimos, as anotações históricas e jurídicas de Lucas têm uma finalidade teológica, pois podem destacar a importância universal da encarnação, atribuindo o nascimento de Jesus a um ato do poder de Deus, com validade universal. Porque diz que toda a terra foi ordenada aí ao recenseamento. Toda a terra. Então, São Lucas destaca justamente o primeiro imperador, o primeiro momento em que existe uma única língua no império, e também este recenseamento para todos. E também o único momento de paz vivido pelo Império Romano. E nós sabemos que o termo Augusto, em grego, Sebasto, significa divindade, significa grandeza. Então, o próprio rei, o próprio imperador dava a si mesmo esta indicação, esta definição de que ele era Salvador, de que ele era uma divindade. Então, Lucas faz questão de mostrar justamente estas anotações históricas, para mostrar que a verdadeira paz, o grande artífice da paz, não é o imperador Augusto César, mas esta criança, este menino que nasce num presépio. Caríssimos, nós podemos estruturar este evangelho em alguns pontos. Primeiro é a circunstância do nascimento de Jesus. Em quais foram estas circunstâncias? Já apresentei. Durante o recenseamento ordenado por César Augusto. Depois, o próprio nascimento de Jesus, aonde só ocupa 2 versículos. Depois, a outra parte do Evangelho, a manifestação do recém-nascido aos pastores e as reações diversas. Então é interessante notar, pulando alguns pontos, notar justamente 2 atitudes da Virgem Maria que o Evangelho faz questão de destacar por 2 vezes. Maria deu à luz ao seu filho primogênito, ela o enfaixou e o colocou na manjedoura. Depois, estas 2 atitudes de Maria, de enfaixar e colocar Jesus na manjedoura, servirá de sinal para que os pastores reconheçam o Messias, reconheçam o Salvador. Porque o anjo diz que encontrareis o quê? Um recém-nascido envolvido sem faixas e deitado numa manjedoura. Por que é tão importante para Lucas esses 2 gestos da Virgem Maria? O enfaixar e o deitar Jesus numa manjedoura. Aqui nós, no presente, podemos ver claramente, pelo menos estou vendo de um lado e de outro, as 2 figuras românticas do boi e do jumento. Certo? E é interessante estas 2 figuras porque possuem um grande valor teológico e espiritual para nós. Primeiramente, porque se Jesus foi deitado numa manjedoura, como diz, deitado numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na sala. Esta é a melhor tradução do grego. Poderia estar num pequeno ambiente, mas como era tão apertado, tiveram que colocá-lo fora deste ambiente, numa manjedoura.
onde os animais se alimentavam. Então, a piedade cristã logo imaginou que ali poderia também, se era noite, estar presente os animais. Mas a fundamentação teológica está justamente em Isaías, capítulo 1, versículo 3, onde o profeta, pela boca do profeta, Deus faz a seguinte reclamação ao seu povo. Ele diz: o boi conhece o seu dono, o jumento reconhece o coxo aonde come, a manjedoura onde come, mas tu, Israel, não fostes capaz de me reconhecer. Então, o colocar a imagem do jumento, a imagem do boi no presépio, vem deste apelo do profeta de Deus através do profeta Isaías. Que às vezes os animais têm um certo reconhecimento, mas nós que somos racionais, somos incapazes de reconhecer a presença de Deus na nossa vida. Principalmente no presépio, onde Deus está completamente desprovido de toda marca de divindade. Então, ó Israel, o boi conhece seu dono, o jumento, a manjedoura onde come, mas tu não fostes capaz de me reconhecer. Então, estas duas figuras também lembram a cada um de nós, que às vezes somos incapazes de reconhecer a presença de Deus na nossa vida. Então, caríssimos, então podemos perguntar o que significa este enfaixar. Então, o enrolar, o envolver Jesus em panos nos leva primeiramente a um outro texto bíblico, que é justamente o Sabedoria capítulo 7, aonde o rei Salomão descreve como foi seu nascimento. Ele diz, quando nasceu chorou, porque foi envolvido em panos. Então, Lucas quer exatamente destacar aqui a realeza de Jesus. Quer mostrar claramente que agora nasceu o verdadeiro rei sábio. O verdadeiro Salomão é o próprio Jesus Cristo. É interessante também notar que o enfaixar não recorda somente a realeza, mas também a humanidade de Jesus, que nasceu igual a todo ser humano, exceto no pecado. Então, caríssimos, também nós podemos perguntar por que aos pastores? Por que primeiramente a mensagem aos pastores? Na literatura bíblica, era um povo desprezível. Nunca se aceitava no tribunal o testemunho de um pastor, porque era dado ao povo ao engano, e sempre estavam defraudando a comida para a pastagem para os seus rebanhos. Nós sabemos que na poesia bucólica grega, os pastores são vistos de forma diferente. Lucas está influenciado pela cultura grega. Na poesia bucólica grega, os pastores eram apresentados como o verdadeiro ideal de humanidade. Mas, conforme a literatura bíblica, este anúncio é dado aos pastores justamente porque eles representam a todos os pecadores. O pequeno resto de Israel que permanece ainda fiel às promessas messiânicas. Caríssimos, concluo a minha reflexão fundamentada naquilo que nos apresenta o Papa Bento XVI, não só de forma teológica, mas de forma poética, uma releitura deste acontecimento no seu livro A Infância de Jesus. Então, este evangelho, no livro Infância de Jesus, o Papa Bento XVI nos diz o seguinte: que só nesse momento histórico que Lucas nos apresenta, só nesse momento em que se verifica uma comunhão de direitos e bens em larga escala, e em que uma língua universal permite a uma só comunidade cultural a compreensão no pensamento da ação, pode entrar no mundo uma mensagem universal de salvação, um portador universal de salvação, porque naquele momento o império tinha uma unidade, o império tinha uma estrutura e uma estabilidade. E o mais interessante é que a própria estrutura do império se torna profética em relação à vinda do Messias. Quando se chega na Capela Sistina, ou se olha pelos livros, se encontra em alguns quadros umas mulheres com os livros enormes nas mãos, escrevendo e olhando para trás assustadas. Aqui são as sibilas, as sacerdotisas de Apolo, as profetisas de Apolo. E elas se assustam porque durante as suas profecias
ela descobre que nascerá um homem que destruirá a todos os deuses. E não se sabe que homem é este que nascerá. Então, os santos padres viram aqui uma profecia sobre o nascimento de Jesus. Ele, assumindo a nossa condição, destrói todos os deuses. Na Epifania, os reis, ou os magos, depositam seus presentes diante de Jesus, para dizer que naquele momento todo o paganismo é superado. Todo o paganismo se coloca sob os pés de Jesus. Então, caríssimo, a própria estrutura que o Império vivia no momento é também profética em relação à encarnação de Jesus. O menino, rigorosamente envolvido com faixas, aparece com uma alusão antecipada a quê? Na literatura bíblica, se enfaixava a quem? Aos mortos, aos falecidos. Então, ao Evangelho, ao dizer que Jesus foi envolvido em faixa e colocado na manjedoura, já está justamente fazendo alusão à sua morte. Então vejamos, é uma alusão antecipada à hora de sua morte. Jesus é desde o início o imolado. Por isso a manjedoura, antigamente era representada como um altar. Santo Agostinho vai muito mais longe nesta interpretação de colocar a Jesus deitado na manjedoura. Santo Agostinho diz: na manjedoura se colocava o alimento para os animais. Então, ao deitar Jesus na manjedoura, também partindo da etimologia da palavra Belém, que significa casa do pão ou casa da luta, Santo Agostinho diz: ao colocar Jesus deitado na manjedoura, se está indicando que ele se tornará alimento, o verdadeiro alimento para toda a humanidade. Ele, de certa forma, vive na animalidade da ignorância e do erro. Caríssimos, que nós possamos, nos vários natais que já celebramos, possamos de fato perceber qual é a verdadeira mensagem do Natal para cada um de nós. Mais do que presentes, mais do que festas, descobrir que quando somos iluminados verdadeiramente por esta luz de Belém, nasce em nós a capacidade da caridade, do perdão e da convivência fraterna. Se não sabemos perdoar, se não sabemos aceitar com caridade ao outro, se não sabemos conviver bem com o outro, é sinal que o Natal continua sempre ainda uma simples troca de presente, uma festa comemorativa. Então peçamos ao Senhor que possamos sempre perceber esta grandeza de Deus. Por ser tão grande, se fez pequeno. Por que nós temos que nos apegar a tantas coisas que não têm nenhum valor e que são passageiras? Principalmente os nossos egoísmos, os nossos orgulhos, os nossos preconceitos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.